Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mel. Hoje eu resolvi trazer aqui para o canal um relato sobre toda a minha trajetória no vegetarianismo, no veganismo, até chegar ao crudivorismo. Então eu vou contar como foi lá no começo, quando eu me tornei vegetariana. Isso é, ovo-lacto-vegetariana. Deixei de comer todas as carnes, né, de qualquer animal. O meu processo foi o seguinte: eu tinha alguns conhecidos que eram vegetarianos. Eu nem sei se eram veganos ou vegetarianos. Eram pessoas conhecidas, mas não eram próximas. Eu sabia que eles eram vegetarianos. Era o único contato assim que eu tinha, eu ouvia falar, né? Um dia eu estava numa rede social e aí eu vi uma postagem bem clássica até, que vocês já devem ter visto algumas vezes ou várias vezes. Vou deixar aqui na tela para vocês verem. Que tinha um cachorro e uma vaca, um ao lado do outro, em dois quadrinhos assim, né? O título era Animais. Por que você ama uns, do lado do cachorro, e come outros, do lado da vaca. E aquilo me bateu, assim, e me fez total sentido. Assim, na hora eu percebi, é verdade, né? Eu quero cuidar dos cachorros, eu quero cuidar dos gatos, eu sempre gostei muito de bicho, né? Que sentido faz eu querer cuidar bem de um cachorro e comer uma vaca? Comer um boi, comer um porco, sei lá, comer um bicho que tá lá no supermercado em pedaços numa bandejinha, né? Porque a gente que é da cidade acaba não, mesmo sabendo que é um animal, a gente acaba não percebendo isso, assim, às vezes parece mesmo que é como aquela piada entre os veganos lá, depois eles serem muito incomodados por um carnista, responderem assim, né? Vocês parecem que pensam que a carne nasce em bandeja no supermercado. E é mais ou menos isso que parece que tem na nossa cabeça, né? A gente não se dá conta de que aquilo lá é um animal em pedaços, né? Pra gente comer. Que alguém matou pra gente comer. Então, naquele momento eu decidi, era final do ano de 2011, no final desse ano eu tô indo para 13 anos de vegetarianismo, 13 anos que eu não como nenhuma carne animal. Depois dessa decisão, eu tirei somente as carnes, né? E eu me mantive consumindo derivados de origem animal, leite e ovos, e laticínios também em geral, queijos e outras coisas, iogurtes, até chocolates, né, com leite. Então, com mais ou menos ali 3 anos e meio, eu tive um problema na minha pele, na pele da minha mão, um problema bem grave, em que as minhas mãos, elas ficaram em carne viva. Os meus dedos ficaram todos inchados. Eu tenho um relato sobre isso no meu Facebook. Tenho algumas fotos sobre isso, comparando, né, as minhas mãos como estavam e como ficaram depois da cura. Elas ficaram todas inchadas, eu perdi todas as cutículas, elas descascavam, elas saíam pus, sangravam, coçavam e doíam, tudo ao mesmo tempo. E eu fiquei durante 1 ano com as mãos assim. Eu ia em dermatologistas tradicionais e eles só me viam assim como... Parecia que eu chegava lá e eu era uma mão. Eu não era a Melissa inteira. Eu era a minha mão, as minhas mãos. Eu era assim, ó, as minhas mãos. Né? Que isso é o que a medicina tradicional faz, geralmente. Né? Enxerga a gente como a parte do nosso corpo que está doente. E não como uma pessoa integral, onde existe uma origem daquela doença, daquele problema. Ninguém queria investigar a origem daquele problema. Só queriam resolver a pele da minha mão. Então, eu usei corticoides de 3 tipos de corticoide. Eram todos de uso tópico, pomadas, e eles pareciam que ia melhorar. Na semana seguinte, a coisa voltava pior ainda. Foi uma situação muito problemática, assim, eu não conseguia fazer nada direito com as mãos. Para tomar banho, eu precisava usar luva, doía muito, né? Eu tive que cortar meu cabelo bem curtinho, porque eu não conseguia cuidar dele.
Eu não conseguia lavar louça, era tudo o André que fazia em casa. Não conseguia fazer praticamente nada, assim, só o básico mesmo que era necessário fazer com as mãos eu fazia. Então, foi um período muito sofrido, porque ele durou mais que um ano. Fiquei mais que um ano com as mãos assim. Até que um dia eu consultei um homeopata, que me disse que era alguma coisa que eu estava comendo, que estava causando isso. Então, ele disse que a primeira coisa que se tira, nesses casos, é o leite. Eu já tinha, assim, alguma informação sobre a indústria leiteira, de que ela era muito cruel. Eu já tinha ouvido falar até que ela era mais cruel do que a indústria da carne. Porém, o leite é um vício, né? E eu era viciada em leite. Então, nós lá em casa, era eu e o André, nós nos enganávamos consumindo um leite, uma marca de leite, que dizia criar as vacas livres. Então, a gente caiu na falácia do leite das vacas livres, né? E durante um bom tempo nós consumimos somente essa marca de leite, acreditando ou querendo acreditar nisso. Quando o homeopata me falou que eu deveria retirar o leite, aquilo foi a deixa que eu precisava, o empurrão, vamos dizer assim, que eu precisava para fazer uma coisa que já era minha vontade, que era retirar o leite, né? Por já ter alguma noção do sofrimento da indústria do leite, né? Para os animais, às vezes mais sofrida mesmo do que a indústria da carne, porque na indústria da carne elas são criadas por um tempo e elas vão ser mortas, vão ser abatidas, né, para o consumo. Na indústria do leite elas são mantidas vivas e sendo exploradas por muitos mais anos do que na indústria da carne. Só que, claro, eu não me permitia nem pesquisar muito sobre o assunto, porque eu queria ficar meio assim no meu comodismo e continuar consumindo o meu leitinho das vacas livres. Com aquela orientação de retirar o leite para fazer o teste, eu retirei. A minha mão não melhorou, ela deu uma cedida muito pouca, assim, deu para ver que não era o leite, mas eu decidi, então, me manter sem leite. Então eu retirei o leite. Mais ou menos depois de 3 anos e meio de ovo-lacto-vegetarianismo, eu virei ovo-vegetariana. Eu consumia ainda ovos. Isso foi em 2015, a retirada do leite. Após eu tirar o leite, mesmo que a minha mão não tenha melhorado, não tenha resolvido o problema, porque o problema era outra coisa que eu comia, que era o glúten, que não vai entrar agora aqui nesse vídeo, porque esse vídeo é só sobre a minha trajetória no vegetarianismo, veganismo e crudivorismo, né? Senão ele vai ficar enorme se eu inserir ainda o glúten aqui, mas era com o glúten o meu problema. Eu posso fazer um outro vídeo ainda sobre isso, relatando o meu problema com as mãos, que era por causa do glúten. Eu já pincelei essas coisas em alguns vídeos, mas eu nunca falei somente sobre isso, né? Eu nunca fiz um vídeo somente sobre isso. Então, o que eu percebi foi que as minhas ites, aqui das vias aéreas, vias respiratórias, sumiram. Eu desinflamei as minhas vias respiratórias e eu passei a não ter mais sinusite, eu passei a não ter mais amidalite, que era recorrente, eu tinha isso sempre, né? Eu vivia tendo essas coisas. Até mesmo a minha rinite diminuiu muito, a minha alergia diminuiu muito, minha alergia respiratória. Então, eu melhorei assim muito e eu passei a não precisar mais tomar antibiótico, porque eu vivia tomando antibiótico porque eu sempre tinha uma ite. Nos últimos tempos ali era sempre amidalites que eu tinha recorrentes. Até tinha sido indicado uma cirurgia das minhas amígdalas. Foi uma das cirurgias das quais eu escapei, uma delas na vida, com mudanças alimentares. Então, após isso, eu me mantive ovo-vegetariana por algum tempo ainda, né? Quando em 2017, movida por compaixão, não foi nada assim, não precisou de nenhum outro impulsionamento, foi somente assim tomar vergonha na cara de veganizar de vez, porque eu já tinha veganizado os produtos que eu consumia, né? Até antes mesmo de retirar o leite, houve esse processo, eu já escolhia produtos que não testavam em animais, eu já comecei a ter cuidado de procurar produtos sem nada de origem animal. Não fazia mais sentido nenhum eu continuar consumindo ovos. Mais ou menos, então, 5 anos e meio após eu ter me tornado vegetariana, eu virei vegana.
Então, eu retirei tudo de exploração animal do meu cardápio e da minha vida. Tudo o que eu pude, né? Tudo o que eu tinha conhecimento, eu retirei. E porque existem coisas assim de uso comum ainda, a gente ouve falar computadores, pneus e outras coisas que às vezes podem utilizar insumos de origem animal. Tudo o que é de minha escolha, eu retirei. Isso foi em 2017 que eu virei vegana. Um tempinho depois, então, em 2018, eu virei crudívora. Eu costumo dizer que o vegetarianismo entrou na minha vida por compaixão aos animais, o veganismo entrou na minha vida por compaixão aos animais e o crudivorismo entrou na minha vida por mim, por pensar na minha saúde. Aí, o crudivorismo, então, é um caminho que eu já estou trilhando há quase 6 anos. No final do ano vai fazer 6 anos que eu sou crudívora, vegana e crudívora, por questões de saúde, já pinceladas também aqui no canal várias vezes. E eu acho que cabe fazer um vídeo somente sobre isso, contando assim detalhadamente os problemas de saúde que me levaram a aderir ao crudivorismo. Gente, eu acho que era isso. Esse vídeo já ficou um pouquinho comprido. Eu agradeço a quem ficou até o fim e assistiu a minha trajetória. O crudivorismo é a trajetória que eu pretendo que dure mais tempo na minha vida, porque eu não pretendo deixar de ser crudívora, eu pretendo permanecer crudívora até o fim da vida, se Deus assim permitir. E eu acho que essa é a vontade dele, eu acredito no Criador, e eu acredito que essa é a nossa dieta original, é a dieta para a qual o nosso corpo foi criado. Então, eu acho que não tem motivo, assim, a não ser em caso de necessidade, né? Momentos, assim, na história em que houve muita restrição alimentar, que as pessoas eram obrigadas a consumir coisas cozidas. Se não for por um motivo assim, eu pretendo me manter crudívora até o fim da minha vida. Obrigada, gente, a quem assistiu até o final. Até a próxima!